Sejam bem-vindos, inconformados, na nosso quarto episódio dessa temporada, que está incrível. Você que já assistiu os últimos episódios, viu que já falamos sobre legado, família, falamos sobre relacionamento, casais que empreendem juntos, falamos sobre saúde com a Natane e agora eu tô com uma pessoa que eu acabei de falar aqui nos bastidores que eu respeito muito, que eu passaria a tarde inteira verdadeiramente conversando, porque é uma pessoa que tem uma mentalidade fora da curva, que tem uma visão de negócio, que tem estratégia, que tem paixão por empreendedorismo, que está sempre à frente, verdadeiramente está sempre a milhas a mais em termos de inovação, de tecnologia. E ele tem muitas funções, né? É uma pessoa que, de fato, eu tenho certeza que nesse episódio vai acrescentar muito. E já adianto, pega papel e caneta, porque o seu cérebro vai explodir. A equipe que está aqui na produção já ficou agoniado, porque 2026 já bateu na porta e vai ser um ano desafiador. Vai ser um ano para jogador treinado, tá bom? Não é um ano para quem é amador, não. É para quem sabe jogar de verdade, só que não é o futebol. É o jogo dos negócios. Ele é empresário. Eu tenho que ler, porque é muita coisa, entendeu? Ele é sócio da ABLR, que é uma referência, uma empresa que trabalha com eventos, entretenimento, eventos empresariais, que inclusive foi quem esteve conosco durante as 2 edições da Nova Era, estavam ali cuidando do nosso projeto, que estavam ali com toda a parte operacional, nos ajudaram muito nessa questão de fazer o evento acontecer com excelência. Ele está à frente da gestão do UOL. Uma das coisas que eu mais admiro, vou falar isso aqui pessoalmente, que eu sempre observo. Toda semana as reuniões de alinhamento com a equipe. Cara, isso é o que o piauiense precisa aprender. Você precisa aprender sobre isso. O UOL, Taipa, que virou aí um ponto de encontros de pessoas que amam conversar, que amam interagir, que amam estar em família, em um ambiente diferente, que é aquela pegada ali do wellness, da saúde, do bem-estar. Ele também está à frente do Together. Ele também é gestor de negócios e inovação do Teresina Shopping. Então, quem viu o shopping nos 5 anos, últimos 5 anos, percebe, 5 anos? Mais ou menos, acho que é isso, né? Percebe uma grande diferença na questão das marcas, da inovação, do relacionamento com o consumidor. Então, seja bem-vindo ao Podexpo por Karine Paiva, ele, Letício Dantas. Um prazer lhe receber aqui. Prazer todo meu, Karine. Estou muito feliz, de verdade. Obrigado. Você é uma pessoa querida, você é uma pessoa que nós, não a Karine, mas o Grupo GoEx respeita, tem um carinho imenso, né, por você, por tudo que vocês representam. E eu quero que você aí dê um oi para quem está nos assistindo. Eu te apresentei como eu te vejo, mas eu sempre gosto que quem eu convido se apresente. Quem é o Claro. Letício, né? Quem é o Letício como pessoa? Bacana. Bom, obrigado pela apresentação. Acho que para a gente que está aí nessa caminhada que não é tão fácil, né? Empreender não é tão fácil, mas é extremamente prazeroso, né? Ser reconhecido por rótulos e por coisas que entregam tanto carinho é muito bom. Obrigado, fico muito feliz. Sempre que você chama, estou à disposição. Bom, o Letício é um cara assim, que nos últimos tempos entendeu muito a palavra paciência, né? Eu acho que é uma virtude muito grande que a gente precisa ter para pensar melhor, né? Eu sou um cara apaixonado pela minha família, vou ser papai nos próximos meses. Ai, que legal! Quando você esteve aqui no The Game, você falou que isso era um projeto. É um projeto Parabéns, nosso Letícia. O filho tá é dando tudo bênção. certo, graças a Deus. Que Estou bom. muito feliz. Parabéns. Sou um apaixonado pelos meus negócios. Costumo dizer que a minha diversão é trabalhar. Sei que, claro, a gente tem que ter os equilíbrios e por isso que a família para mim é muito importante. Minha esposa, minha mãe, meu pai, enfim. As pessoas que compõem o meu seio familiar são muito importantes para mim porque são referências do que eu busco, do que eu me espelho. Mas eu tenho a minha história, né? Que eu acho muito importante a gente ser guiado por nós mesmos, né? Assim, nada é destino, tudo é caminho, né? A gente tem que ir construindo, né? Sou um apaixonado por música, sou músico de formação e de paixão.
Sou apaixonado por culinária. Nas horas vagas, o que eu mais gosto é cozinhar para minha família, para as pessoas que eu gosto. E sou muito fascinado por gente. Eu acho que a gente falar de negócios ou de qualquer ambiente que a gente esteja, qualquer mesa que a gente sente, a gente tem que falar de pessoas. Porque eu acho que é a única forma que nós temos de conseguir evoluir a nós mesmos e aos próximos, aos outros, né? É falar e entender de pessoas. Então, eu sou esse cara. Sou bem mais divertido do que pareço. É verdade. Quem conhece você sabe que você é uma pessoa do bem, leve. Você é uma pessoa que gosta de... Eu lembro que a primeira vez que eu fui lá a nossa reunião para falar do Nova Era foi no Teresina Shopping, que eu fui para apresentar a proposta de patrocínio para o grupo, né? E você nos recebeu e foi muito bom. Eu saí de lá mais encorajada. Legal. Né? Eu entrei lá para falar sobre patrocínio e saí de lá mais feliz. Não fechamos o patrocínio, mas eu saí de lá muito feliz, porque a nossa conversa me fortaleceu muito na visão, né, de investir, de acreditar. Letícia, você tem 37 anos, né? Então, quando olhamos para tantos negócios que você está à frente, até parece que tem que ser uma pessoa mais velha para tocar tantos negócios. E eu queria muito que você compartilhasse. O nosso podcast, ele é um podcast de vários insights, várias histórias que são contadas de verdade. É como, eu gosto de dizer que nós não somos donos da verdade, mas nós compartilhamos aqui as nossas verdades. E eu quero que você fale, se possível, como foi o teu começo? Você está à frente de muitos negócios, na liderança. De fato, você está no estratégico, mas também está ali na parte operacional, no sentido de entender mais sobre o teu negócio, estrategicamente falando. E como foi o teu começo? Quando você despertou para o lado empreendedor? Isso veio de família? Ou você se descobriu? Então, eu quero começar com essa pergunta. Maravilha. Não, assim, eu sempre fui o cara, Karine, que tentou fazer diferente, né? Eu nunca me acomodei e para mim nunca foi objeto de conforto estar num bom lugar, porque eu sempre queria mais. Eu sempre achava que eu precisava mudar e envolver as pessoas que estavam ao meu lado para ir comigo, né? Então, desde a escola, assim, eu sempre fui desenrolado, sempre busquei os eventos da escola eu que fazia, a banda do intervalo era eu que botava, era eu que tocava. Eu era amigo de todos os professores, então me relacionava muito bem com todos eles, sempre muito solícito, né? Meu pai é comerciante, vem de um mercado de comércio, né? Mas a gente sabe que o mundo muda tanto que a gente pega ali as lições, os embriões e vai mudando, vai adaptando, né? Minha mãe é uma professora, né? Assim, uma pessoa que a gente... um dos meus maiores exemplos assim, de ser humano, né? Uma pessoa que está apta a ensinar o próximo, ela está num nível muito diferente, né? Eu acho que isso faz muito sentido para o que a gente pensa, né? Mas eu sempre fui pautado na saúde, né? Porque eu tenho em casa um irmão que é da área da saúde, então, você tem que ir para a saúde, porque naquela época, né? Tinha ali um caminho, ou vai ser médico ou vai ser advogado. Eu falei, tá, então vamos. E aí fui, claro, né? Fui para a área da saúde por paixão também. Eu acho que é uma área engrandecedora e sou formado em enfermagem, né? Me formei em enfermagem. Não me considero um enfermeiro porque não atuei. Não atuou. Mas sou formado em enfermagem há 13 anos, né? Mas, assim, foi muito valioso o que eu aprendi, porque eu aprendi a cuidar do próximo. Quando você está disposto a cuidar do outro, você está disposto a muita coisa, né? Então, foram valores importantíssimos que eu aprendi e que me deram base para o que eu faço hoje. E que tem tudo a ver. Tudo a ver. A saúde e marketing, ou saúde e inovação, porque tem o princípio de cuidar, né? Demais. Mas, assim, eu sempre fui inconformado, né? Olha a palavra aqui, que é o nosso jargão aqui. Né? Sempre fui inconformado. Eu nunca achei que eu deveria ser um enfermeiro como qualquer outro. Eu saí da graduação, já busquei uma franquia para empreender, eu já fui em feiras de enfermagem. Isso me incomodava porque o profissional da saúde hoje mudou muito, né? A gente vê tantos profissionais aí empreendendo e fazendo um formato diferente de saúde, né? Mas um pouco mais atrás o profissional era muito focado na assistência, né? Ser o profissional da saúde, cuidar das pessoas. Mas para ser profissional da saúde, primeiro você é um profissional liberal. Então você tem que cuidar do seu negócio.
que é a sua marca, quem você é, o que você faz, né? Isso sempre me chamou a atenção. E por um período eu fui voluntário, né, de uma associação que trabalha o empreendedorismo jovem. Foi a grande base, assim, quando eu entendi que doar tempo em prol de algo que é eficiente muda muito a cabeça da gente, não só do próximo, do outro, né? Então, hoje eu trago para minha realidade, colaborador meu que é voluntário em qualquer nível de qualquer negócio, igreja, comunidade, qualquer situação que você é voluntário, para mim você está num patamar completamente diferente. Se você doa tempo em prol de absolutamente nenhum recurso financeiro, em prol do outro, né? Isso é valioso, entendeu? Tu sempre me ensina alguma coisa. E olha que eu amo pessoas e contratar, e eu não tinha visto esse viés. Total. Cara, total, faz total né? sentido. Total. Se você se doa para alguma coisa sem querer nada em Zero. troca... Isso mostra teu caráter. Isso mostra muito quem você é. Entendeu? Né? A gente não contrata técnica, eu contrato caráter. Total. Hoje, qualquer negócio... A gente apanhou muito para chegar nesse entendimento, claro, né? Empreender é uma transformação muito grande o tempo todo, né? A gente está em metamorfose o tempo todo, fazendo o link aí com você, né? Então, assim, para eu chegar onde eu cheguei hoje, que não é onde eu quero estar, eu quero muito mais. Assim, tava conversando agora há pouco, assim, as pessoas não querem pagar o preço das coisas, né? O dia que a gente colhe não é o dia que a gente planta. Não tem sentido nenhum, né? Então, eu plantei e fui entendendo esse processo todo, né? Então, o que me deu muita base para hoje os negócios. Hoje, se você perguntar assim, Letícia, o que você faz durante o seu dia todo? Eu gerencio conflitos o tempo inteiro, de interesses, de pessoas, de possibilidades, de relacionamentos, né? Então, eu sento em mesas com partes, né? O que é um contrato? O contrato é uma relação de parceria entre duas pessoas ou mais. Então, eu gerencio os contratos, né, das pessoas, né? Então, o contrato dos meus sócios, o contrato dos meus colaboradores, o contrato das pessoas lojistas do shopping, por exemplo, o contrato na minha casa. Ao sair de casa, a gente negocia, né? Que hora você vem, que hora você vai, quer que eu deixe o café pronto para você, como é que você quer que a gente faça, né? Então, base do diálogo. Por isso que eu falei lá atrás de paciência. Tive que aprender muito sobre isso, né? Então, hoje, a essência dos meus negócios ela é pautada nisso, né? Hoje, eu assumo a cadeira de executivo das empresas. Eu não tenho uma função definida no sentido de financeiro, administrativo, marketing. Por eu ter conseguido ter uma visão global do negócio, eu assumo a cadeira de executivo de todos os negócios. Então, por exemplo, o Grupo Together ele é a formação, a junção de duas empresas que tem um propósito muito grande, que é a BLR, que tem a visão de ser diferente na experiência que entrega, e do Grupo Alice, que tem a visão de varejo propriamente dito, mas sempre fazendo diferente. Então, a gente juntou as ideias e montou o Together, que é um grupo com foco em participações para alimentação, mas agora a gente vai expandir isso para alto valor. Né? Então, o foco da gente é entregar alto valor para um cliente que quer consumir alto valor. Mais exigente. Né? Mais exigente. Por isso que a gente se cobra tanto nas casas. Né? Então, hoje a minha função, basicamente, nos negócios é remediar situações, gerenciar os conflitos e pautar os próximos passos. Né? Eu estou sempre um pouquinho mais na frente que a turma. Mas eu me envolvo na operação, porque eu acho que é a única forma que eu tenho de pensar no tático e no estratégico é sabendo o que o operacional faz. É a única forma. Letícia, você é a terceira pessoa que eu vou tocar nessa mesma fala. Quem está assistindo os outros episódios vai ver a mesma fala, sendo a terceira pessoa. Quando nós nos tornamos verdadeiramente empresários, uma coisa é você ser empresário, outra coisa é você ter um CNPJ. Sim. Empresário que está lá, que quer que aquele negócio cresça, que vive a missão de ser empresário, você se torna mais intolerante para muitas coisas. Mais exigente, termina sendo um crítico, né, de certas situações. E eu sou uma pessoa que ama experiência. Eu gosto de brincar, porque de onde eu vim era zero experiência, né? Porque eu vim de um lugar muito pobre, entendeu? Mas eu não sei, assim, essa minha essência vem de alguma geração aí. Vai que eu sou, sei lá, filha aí
de um filho, de um filho, de um filho, de uma pessoa muito nobre, porque eu amo experiência. Eu gosto muito. E é muito notório você ir no UOL, que é um lugar que eu frequento muito, meus filhos frequentam, então eu posso falar com convicção, Sim. porque eu vou muito lá, eu levo pessoas lá, e é diferente quando tu entra em outros restaurantes. Porque você sente falta. Legal. E aqui na GoEx, a gente comenta sobre isso, porque nós somos gestores Claro. e nós estamos sempre olhando para o mercado. Vocês têm sempre uma visão de mercado, né? Tem que ter. Tem que ter. E o cara sabe o nome. É. E se ele não sabe o nome, ele sabe quem você é. E às vezes, eu até brinquei que recentemente abri uma casa aqui em Teresina, eu fui lá 6 vezes. E ela abriu agora. 6 vezes eu fui levando muita gente. E a pessoa nem aí, entendeu? Tipo assim, fazendo um monte de bobeira, de gente, acorda. É. Então, é esse cuidado que nós empresários, e aí, ao mesmo tempo que eu falo aqui para milhares de pessoas, que abram a minha boca, muitas vezes para apontar, isso me gera mais dor, mais preocupação de chegar para minha equipe e falar, bora lá, gente, vamos fazer melhor, vamos ter cuidado, porque não tem como você construir um legado de excelência se o dono da empresa não está preocupado com como a operação funciona. Não tem. E vou te dizer que, assim, eu acho que ver a tua caminhada e como o teu negócio cresceu é muito importante, mas é legal ver quem é a mola propulsora disso, né? Porque, assim, você defende conceito. Acho que a única coisa que vai levar um negócio para um crescimento muito natural e firme, de base firme, é defender o que você acredita. Eu vou te dizer que nesse mercado que a gente está, por exemplo, de gastronomia, Teresina, você sai em Teresina de segunda a domingo, tem promoção sempre em qualquer restaurante, Sim. de segunda a domingo, você pode fazer uma planilha ali, segunda eu vou para tal lugar que tem promoção, terça eu vou em outro lugar que tem promoção, quarta... Então, eu sempre fui um defensor. Promoção faz parte do negócio. É um dos P's, né? Lá atrás é um dos P's. Mas, praça, promoção, né? mas assim, de que tipo a gente está falando de promoção? As pessoas pensam que promoção é só baixar o preço. Não, pelo contrário. A gente tem um happy hour no UOL que não é o happy hour mais barato da cidade. Eu não quero ser o mais barato da cidade. 2. Ou né? disso, aquilo. Eu detesto. Eu tenho uma alergia a esse sentimento que as pessoas têm que achar. Vai vir já Black Friday, tem que baixar. Mas continua. Mas qual que é o valor que eu entrego para ser um happy hour? Então, eu tenho um chopp de qualidade, eu tenho um ambiente de qualidade, eu tenho um maître que usa um terno da Brooksfield, por exemplo, tô falando marca aqui, desculpa, mas mostrar o cuidado que a gente tem com esse cara. Eu não quero ser um lá que vende o mais barato e eu vou focar nesse cara. Não, eu tenho o meu conceito, eu defendo ele até o final, né? E isso é motivo de embates positivos dentro do negócio. E é isso que a gente tem que fazer, gerar desconforto, né? A minha missão como executivo do negócio é perguntar. Por que a gente está pensando assim? Por que a gente quer ser isso? A gente quer ser esse negócio? A gente quer ser esse concorrente? Esse cara é nosso concorrente? Né? Porque às vezes a gente está ali inundado no mercado que fala assim, pô, eu olho para esse negócio e eu quero ser esse negócio. Mas esse negócio faz sentido para mim, para o meu negócio? Né? Então, é muito importante defender conceito. Eu defendo o conceito com unhas e dentes. Não adianta. Né? Vou te dar um exemplo. Agora, recente, a gente abriu o Taipa, né? que é uma casa que eu sou muito apaixonado por aquilo. Eu acho que a gente deu Dá gosto de ver aquela arquitetura. A gente deu um presente para a cidade no quesito arquitetura, conceito. Né? A gente... porque explicar o conceito é muito difícil. É melhor fazer as pessoas viver o conceito, sentir, né? Então, a gente tenta fazer com que isso aconteça. Mas o Taipa, ele é um produto desenvolvido por uma agência focada em mostrar que a culinária francesa, italiana, portuguesa, brasileira, ela é mundial, mas a culinária regional, piauiense, também é mundial. A gente botou lado a lado o Lodge, que é a arquitetura típica americana, da Taipa, que é a arquitetura típica piauiense, do Nordeste, do Agreste, né? Então, a gente usou referências para te provocar. Uma provocação. Onde é que Taipa é uma provocação. Eu tô numa cabana na floresta ou eu tô no Agreste piauiense numa casa de Taipa?
né? Então, a gente quer provocar as pessoas o tempo todo. E aí, numa reunião, eu falei assim, ó, pessoal, a gente precisa já pensar nos próximos 4 meses, né? A gente está em setembro, meados de setembro, então outubro, novembro, dezembro, vamos para 26 já. Vamos fazer nosso planejamento estratégico com foco em 26. E aí um dos profissionais falou assim, Letícia, planejamento estratégico, cara, não vamos fazer isso? Eu falei, claro, por que a gente não vai falar do próximo ano, se agora é a hora? Pô, eu trabalhei em tantas casas, ninguém nunca falou nisso. Eu falei, aqui você vai falar, porque a gente precisa pensar no que vem por aí, né? Então, e aí, sempre dando ensinamentos, eu gosto muito de provocar reflexão. A gente leva 4 meses para trocar um cardápio. Você acha que eu preciso começar a pensar agora ou eu espero o janeiro chegar? E aí ele falou, pô, tá certo. Então, mas você tem 2 opções. Você pode começar a pensar agora ou você pode melhorar o processo para a gente passar de 4 meses para 25 dias, para 30 dias. Aí a gente pode começar a pensar um pouquinho mais na frente. Mas vamos começar a pensar, né? Então, sempre gerando provocações, né, Karine? Eu acho que restaurante em Teresina, na nossa cidade, ele é além da gastronomia. Ele é um ponto turístico. Ele é a única opção que nós temos para se divertir. Ele é uma opção. Ou é shopping ou é Isso, restaurante. Então, a gente leva... Ou é o restaurante do shopping. A gente leva o negócio não como gastronomia. É como o filho que chega e fala assim, pai, tirei 10. Espera um presentaço, né? Beleza, meu filho, parabéns, você tirou 10. Esforço seu, lindo, mas vambora. É isso mesmo que você tem que fazer. Né? Segue. Né? Segue, vai agora, vai estudar para tirar 10 depois. Né? Então, gastronomia, a gente tem que entregar. A gente tem que entregar. Mas o que a gente vai entregar mais para se destacar num mercado onde as pessoas entendem que ir para restaurante é sair de casa para diversão. Né? Então... E atender vários gostos, estilos, né, de pessoas. Quando você fala, por exemplo, o Rafa, que é o nosso gerente lá do IOL, ele é um cara que ele sabe, quando você vai, ele sabe o que você gosta, onde é que você gosta de sentar. Quando você quer fazer algum evento lá no IOL, ele sabe, Letícia, a gente tem que fazer assim, tem que fazer assado, eu já sei que a Karine faz isso. Ela diz uma coisa e vai fazer outra. Então, mas a turma personaliza, eles demais. Sabem o negócio, entendeu? Olha, eu nunca cheguei no IOL para falar... E eu já vi isso, não só comigo. Eu falo assim, eu quero comer uma carne assim. Eles nunca disseram, não tem. Eles sempre encontram uma forma de encontrar um jeito ou de fazer igual o que você pediu ou adaptar. E eu só vi isso lá no Fogaço. É Fogaço, né? De São Paulo. Que foi a mesma coisa que aconteceu. Eu pedi um vinagrete, ele falou assim, não temos vinagrete, mas nós vamos fazer. Então, eu vi assim, cara, eu até falei no dia que eu estava lá em São Paulo almoçando, no Cidade Jardim. E eu falei, olha aí, lá em Teresina só tem um lugar que faz isso aqui. É o IOL. Que pelo menos posso estar errada, me perdoem, mas que eu tenha... E eu sou uma pessoa que gosta, sabe? Eu sou uma pessoa que consome. Que você consome bem, Teresina, sai por aí né? pra Eu gosto. E eu ando em bando, viu? Não ando só. Vamos lá. Eu comecei antes, aqui nos bastidores, eu tenho toda coisa pra falar contigo, mas enfim. Fica à vontade, vamos ter que marcar 3 podcasts. Eu fui pro shopping... Eu termino... Meu mundo é isso aqui, né? Meu mundo se resume aqui nessa sala e os eventos. Aí eu fui ao shopping semana passada. E eu fui lá no Kamikado. Quando eu entrei, que eu vi a decoração de Natal, eu tomei um susto. Eu até postei uma foto. Meu Deus, é Natal. Meu Deus, o ano acabou. E é porque eu sou uma pessoa que não paro, né? É mil e uma coisa fazendo. E eu ainda acho que eu não tô fazendo muito, que eu deveria fazer mais. E eu te pergunto, você é uma pessoa que, de verdade, que está sempre à frente, você está à frente de um grupo que tinha uma história, que precisou se reinventar, que precisou rever os conceitos, né? E você entrou ali numa área de inovação, de negócios, e para isso você teve que, mais uma vez, se destacar. E eu acredito, como empresária, que esse ano não está difícil, que esse ano não está complicado, que o próximo ano vai ser um ano extremamente desafiador. Ano de Copa, ano de política e ano de ressaca de um ano mal administrado. Porque uma coisa é ter política e o ano anterior foi um ano bom, foi um ano... Então, assim, eu quero a tua visão sobre o que você acredita, como que nós empresários, na tua visão, na tua análise, porque hoje tu cuida de um grupo que tu tem que entender de restaurante, tu tem que entender de loja de criança, tu tem que entender de pet, tu tem que entender... de estacionamento, tem que entender de milhares de coisas. Como que você está vendo o próximo ano e como que você pode ajudar os empresários que estão nos assistindo? Porque o bicho vai pegar. Vai. Karine, assim, antes da gente... Eu acho que eu preciso dar um
um mérito aqui à turma do shopping, sabe? Eu cheguei no shopping tem um pouco mais de 2 anos com uma missão, né? De implantar inovação, um novo jeito, né? Aquilo é um colosso, é uma cidade. Uma né? cidade. Se fôssemos uma cidade... Tá me devendo ver a visita técnica, eu quero conhecer. Se fôssemos uma cidade, certamente estaríamos entre as 10 de geração de emprego, renda, per capita. É uma coisa inacreditável que aquilo é. E eu sempre fui consumidor. Eu sempre andei nos corredores principais. Eu nunca andei nos corredores secundários, né? Então, eu encontrei uma equipe muito, muito incrível. Assim, a turma é muito apaixonada pelo que faz. Shopping, quando eu entrei lá, o superintendente do shopping me chamou e falou assim, você está preparado para o negócio? Eu falei, estou preparado, vamos embora. Ele falou, shopping é um sacerdócio, a gente tem que se doar muito. E eu achei que não, que... Não, isso é papo de quem... Você está aqui há tanto tempo, o senhor não se doa tanto, né? Mas você se doa a um ponto de que você está num domingo, meio-dia, com tua família almoçando, e termina e fala assim, vou lá no shopping dar só uma passadinha para eu ver como é que tá, né? Porque assim, eu encontrei um timaço, seleção brasileira 94, assim, ganhou Copa, sabe? Aquele negócio, marketing legal, operação, turma muito comprometida. E o que mais me chamou a atenção, Karine, são profissionais de 20 anos, de 16 anos, que começaram como recepcionista, hoje estão como gerentes de operação, gerentes de marketing, né? Então, profissionais de carreira há muito tempo. Isso é um valor muito grande para uma empresa. Né? Ter profissional Construção. de 20 anos, 15 anos. Legado, né? No momento que a gente está vivendo, onde está tudo muito volátil, as coisas tão difíceis, né? Ver isso, para mim, me chamou muita atenção. Foi um dos primeiros pontos que eu olhei e falei assim, esses caras são diferentes. Né? E você falou, você tem que entender de restaurante, de coisa infantil, de mix dos mais diversos. Mas antes de tudo, eu tenho que entender de comportamento das pessoas. Comportamento humano. Né? Então, meu trabalho como inovação no shopping é entender o comportamento de vocês que são clientes. Como é que por onde vocês entram, de onde vocês estão vindo, onde é que vocês estacionam o carro, porque a gente é tendencioso a estacionar sempre no mesmo lugar. Né? Então, por que a Karine só estaciona ali? Eu tenho que entender. Porque tem uma árvore que ela acha bonita, porque é o caminho mais fácil para ela, porque a entrada que ela gosta, ela caminha menos. Porque ou então tem sombra. Tem sombra, né? Eu tenho que ver por que tu não vai em outros lugares do shopping, por que você leva teus filhos num shopping e não leva no outro, por que você consome de um lugar e não consome no outro, ou por que você consome dos dois e tem um comparativo de experiência em cada lugar. Esse é o nosso trabalho de shopping. E entender disso é muito difícil, porque eu preciso entender da Karine, que é uma mulher executiva, que gosta de se vestir bem, que gosta de andar muito maquiada, que tem uma imagem a zelar, mas tem a família, tem o marido, tem os filhos, que também tem outros valores, que tem outras necessidades. Então, pensar que há 20 anos atrás eu só podia comprar uma casquinha de sorvete, né? E foi lá que eu tomei o primeiro sorvete. Foi lá que eu assisti o primeiro filme, em cinema. Porque na época eu não assistia em cinema, eu tinha que alocar uma fita, se desse, rebobinar, mas aquele som, aquela poltrona, aquela experiência do... Então, hoje como é que eu tô? Quem sou eu hoje? Eu consumo como? Como é que eu vejo o cinema? Como é que eu vejo o sorvete? Eu não quero mais a casquinha, eu quero o gelato. Porque agora eu mudei meu padrão de vida, eu entendi que o gelato é diferente. Ele é mais saudável. Mas tem gente hoje comendo a casquinha. A casquinha. Porque é a oportunidade que ele tem. É o começo, aliás. É o começo, né? São vários começos. Então, esse é o nosso desafio. Ver como é complexo, né? Então, mostrar para a cidade que o Teresina é um grande empreendimento de muito valor para a região que a gente está. Nós estamos entre os 10 maiores shoppings do Norte e Nordeste, né? Se você falar que no Brasil, não me lembro o dado correto, mas a gente tem pouco mais de 2.000 shoppings no Brasil. Na região Norte e Nordeste temos grandes shoppings, que são exemplos para o Brasil inteiro. E você parar para pensar que a gente está entre os 10, isso é motivo de orgulho, né? Orgulho, verdade. E aí tu para pensar assim, porque nós temos que levar em consideração as estatísticas do Piauí. Do Piauí. Porque uma coisa é você estar entre os 10 em regiões desenvolvidas, né, com a renda per capita diferente, e outra coisa é tu estar entre os 10 a nível Brasil, né? A nível Norte e Nordeste. A nível Norte e Nordeste, perdão, no Piauí. No Piauí, né?
E aí é onde mora o desafio. É a gente começar a entender sobre geopolítica, sobre o comportamento das guerras, sobre o comportamento político, sobre o comportamento político do país, né? Por que é esquerda, por que é direita, por que é centro-esquerda, por que... Eu não estou falando de política. Sim. Eu estou falando de entender o comportamento do país. Que dita, né? como tudo claro, funciona. Claro, é assim que funciona. Há 2 anos atrás a gente vivia de uma forma. Hoje a gente vive de outra. Ditados por uma questão política. Isso é fato. Né? Então os negócios eles são pautados nisso. Eu não vi tem como. um estudo, eu gosto também de estudar geopolítica. Meu esposo ele é muito apaixonado por essa questão política e a gente foi entendendo, Jardim, como empresários, a gente tem que estudar muito a geopolítica, né? A parte também histórica. Aí falando, né, que nós viemos de uma tradição do governo, né, dos grandes senhores, né, do dono da fazenda, Sim. do coronel, né? Dessa cultura do coronel, né? Da ordem, da ditadura ali, né? De dizer como que tem que ser. E isso perpetua, né? Então, pra gente, trazendo para a realidade do que você falou do ano, né? A gente... 2026. E aí eu trago para o empreendedor, né? Eu como empreendedor, como é que a gente está se comportando nos nossos negócios? Em anos de crise, né? Eu costumo falar que nós somos mola. A gente é pressionado, né? Quando você pressiona uma mola, gera uma energia muito grande, né? E aí quando você solta, esse negócio tende a pular muito, né? Então, a gente está sendo pressionado, começamos a ser pressionados por situações adversas, né? Você vê grandes varejistas com dificuldades, né? Você vê uma onda de recuperações judiciais muito grande. Isso é um comportamento. Isso mostra muito o mercado. Pô, você que está aí, tem um negócio pequeno, médio, talvez grande, né? Mas já está vendo o comportamento do mercado. Pô, tem muita recuperação judicial, aquelas expansões que falavam, todo mundo deu uma recuada, né? Existe tensão política muito grande. Então, será que o momento agora é eu arrojar, é eu entender, é eu guardar? Eu, Letício, parto do princípio que agora é a hora da gente planejar. Né? Eu acho que na crise a gente é bombeiro. A gente apaga o incêndio aqui na crise. Mas a gente não planejou antes. Né? Então, a tendência que eu vejo, né, que a gente está vendo de mercado, é que em 2026 a gente tenha um grande desafio. Por quê? Por coisas que você falou, Copa do Mundo. Pô, Letício, mas Copa é legal, né? Copa é uma coisa bacana, é festiva, é lindo. Mas para um nicho de mercado, as pessoas... Nós somos um país de futebol, a gente é apaixonado por isso. A seleção não tá, mas na hora que começar o negócio, a gente... Todo mundo esquece quem é a seleção. Esquece, veste a camisa e vambora. Né? Vou te dizer que na Copa passada, o IOL, a gente tinha recém-aberto, a gente sofreu muito. Porque as pessoas empregam o investimento em outro negócio, que é a Copa do Mundo. Né? A gente vive em manada. Então, eu vou para a casa do meu pai, na casa do meu primo, na casa de um amigo, lá vai ter o jogo, não sei o quê. Então, as pessoas deixam de sair para o cotidiano delas. É outro negócio, né? Tem ano político, principalmente no Piauí, onde a gente vive, é uma diversidade para a gente, porque a gente é a principal cidade do estado, que envolve grande parte do poder político do estado, né? Então, é mais um evento adverso. Adverso para a gente, né? Todo ano político, o comportamento dos empresários, dos investidores é reter ali, segura, né? Até para... Eu não estou falando de quem trabalha na política, estou falando do comportamento. Eu vou segurar aqui para saber como é que vai ser. Sim. Onde eu vou investir. Então, é um ano que o dinheiro ele vai circular, mas ele vai circular para uma classe política e quem vive da política ali. Com outra vertente, mas isso. Quem é empresário, investidor, consumidor, é o ano que as pessoas tendem a frear. Tendem a frear. E aí, assim, é onde a gente vai começar a entender um comportamento de mercado, né? Crise de 2018, né? Lá atrás. Pô, uma crise grande. De mercado que começou lá nos Estados Unidos e vem voltando para o Brasil, e a gente foi pego também nessa crise. Como é que o mercado se saiu? O mercado dá uma retraída, toda crise dá retraída, não tem como. Mas tem áreas do negócio que precisam ser aceleradas. Eu costumo dividir os negócios de diversas formas. Né? Eu tenho lá o financeiro, tenho
o BI, eu tenho o administrativo, eu tenho gente de gestão. Eu não preciso frear todas as áreas da empresa. Pelo contrário, porque na hora que voltar, e não é assim, ó, pessoal, a partir de amanhã volta. Não existe o time de começou a crise, terminou e volta. Não existe isso. O mercado vai mudando e reagindo, né? Então, tem áreas da empresa que precisam ser aceleradas. Inovação, criatividade, marketing. Me lembro de um caso nosso na pandemia, Karine, quando a gente era só uma empresa de evento. A BLR só fazia evento, baladinha, os meninos da balada, um negócio massa e tal. Vem pandemia e aí a gente para e fala assim, e agora? Ninguém vai mais sair, cara. Como é que a gente faz? Falei, não, manda todo mundo para casa, daqui a, sei lá, 15 dias vai estar tudo normal, a gente volta. Vai passar, isso vai passar que nada. 6 meses depois não tinha mais ninguém na empresa. Ficaram duas colaboradoras, a Lorena, você conhece, Sim. E a Laura, que são pessoas que a gente não larga nunca, né? Falei assim, cara, uma empresa de 20 e tantos colaboradores se resumiu a 2 e os sócios de novo. Então a gente teve que voltar para o negócio, né? E aí foi onde eu entendi o que é crise. Quando um profissional me ligou e falou assim, ô Letícia, tudo bem? Tudo bom? Como é que tá, Gustavo? Cara, eu tô numa empresa tal, a gente está acelerando muito. E eu preciso de uns caras malucos que pensam fora da caixa, porque eu tô cansado de investir em agência que pensa o corretinho, o óbvio. E eu sei que vocês são os únicos que vão me ajudar nesse negócio. Eu falei, cara, tu tá mexendo com o quê? Eu falei, cara, eu tô numa das maiores empresas de ferro do Norte e Nordeste. Eu falei, não é possível, cara. Vocês vão acelerar em quê? Pandemia? Cara, a gente vai abrir mais 4 lojas até daqui a 5 meses. Eu preciso de um evento interno para motivar a minha venda. Eu preciso de um book de mídia e comercial muito robusto. Eu falei, não, peraí, cara, isso tá dentro da pandemia. Tu tá entendendo o que tá acontecendo? Tá falou, tudo parado. Claro! Por isso que a gente está acelerando. Meu setor de produção está parado. Meu financeiro está controlando, está segurando ali a verba. Mas eu preciso acelerar. Porque se eu não for visto, as pessoas, quando o negócio começar a voltar, eu vou perder muito tempo. Eu tô morto, né? E aí, no meio da pandemia, a gente virou o negócio e falou assim, tá, então vamos atender esse negócio. E aí fomos para Bahia abrir loja, Tocantins abrir loja. No meio da pandemia, o negócio funcionando e a gente abrindo loja, né? Então, isso foi um dos grandes exemplos que eu tive, né? E aí eu trago para a realidade do empreendedor. A gente precisa entender que em momento de crise, é crise, é difícil, a gente tem que segurar. Mas tem momentos e áreas do negócio que precisam ser aceleradas. Né? Senão a gente vai perder muito tempo na retomada. Né? Não existe o botão da crise. A partir de amanhã, entre em rádio nacional de televisão dizendo nós estamos em crise. Não existe, né? O repertório do empreendedor é o que vai te dizer o entendimento desse negócio. Por isso que eu sou um defensor de conteúdo. Assim, eu consumo muito jornal, podcast, leio, enfim, para entender o que está acontecendo, né? Senão a gente fica a mercê... pessoas que estão reagindo ao cenário e não criando seus próprios cenários. Né? Exatamente. Então, 2026, eu estou fazendo previsão aqui de futuro, não. Eu estou falando da realidade. Né? 26 vai ser um ano difícil, né? 26 vai ser um ano de retração, a gente tem que segurar talvez alguns investimentos, mas é necessário prototipar, por exemplo. Por quê? Porque, se eu estou investindo, se eu estou num momento de retração, talvez eu não tenha que fazer tanto investimento em alguma área para poder fazer o negócio funcionar. Então, eu posso levar esse investimento para outra área. Talvez eu lançar um produto novo, né? Vou lançar aqui Você tem uma empresa de joias, semi-joias, né? Sim. Então, vamos lançar aqui uma coleção diferente. Vamos pensar numa coleção não mais barata, mas que entregue um valor diferenciado para um cliente que está guardando dinheiro, né? Então, são coisas nesse sentido. E a gente está planejando 26. Né? A gente já está, dentro dos meus negócios, assim como o shopping, a gente já está em 26. Né? O Natal, como você falou, já está sendo entregue. Né? A gente entrega o Natal próximo mês, daqui a 15 dias. Natal, né? E aí é a última entrega do ano. Agora e é outubro. Né? É muito interessante você falar uma coisa, né? Que o varejo ele funciona em grupos de 4, né? São quartes, né? A gente fala... Quartes. Então você pega o primeiro quarto, o segundo, o terceiro e o quarto. Você pega 12 meses no ano. Né? Antigamente um ano era uma coisa infinita. Praticamente era interminável. Hoje, meu Deus. Né? A gente já está em setembro, falando de Natal. Falando de Natal e já estamos falando de 26, que vai ser difícil. Vê só, né? Então,
a gente planeja muito isso em 4 etapas, né? Cada negócio tem uma sazonalidade. Vou te dar um exemplo. O meu negócio de gastronomia, eu passo por ciclos dentro do ano. Eu sei que no meu nicho de mercado, carnaval não é um fator positivo, porque eu vou disputar com outras coisas. Igual para mim, educação. Né? É Para mim, o educação. ano realmente começa ali, abril para frente. Então, o que a gente faz? Pô, impulsiona o delivery. Tem noção né? que eu perco 4 meses do ano, vamos dizer assim, de picos, né? Porque começa de então, fato vê só, ali. tu perde 1/4 do ano. Tu não tem mais 12 meses. Nosso planejamento estratégico, desde que eu entendi isso há 3 anos atrás, isso virou o jogo do nosso negócio, porque eu sentava e fazia um planejamento por 12. E não é. Quando eu comecei a perceber o comportamento de faturamento, de adesão de clientes, de entregas, eu percebi claramente que o meu ano tinha 8 meses, no termo assim, de tração, né, de crescimento. E aí eu tive que me reinventar para esses 4 meses, né? Pois é, e aí assim, ó, acredito que você tenha desafios dos mais diversos, né, nesse período aí. Mas eu vou te dar um exemplo do shopping, por exemplo. É um momento que a gente olha, a gente pega lá, tem lá o consumidor. Eu aperto um botão e ele se abre em leques. Aí eu tenho o consumidor criança, o consumidor juvenil, o consumidor pré-adulto, o consumidor adulto, o consumidor entrando numa fase de vida diferente, que está construindo família, com filho, com um emprego bom. Eu tenho um consumidor mais idoso, que já tem uma memória afetiva do negócio muito... Então, eu tenho vários leques de escolha que eu posso trabalhar. Ah, Letícia, nesse primeiro período do ano, para mim não vai, porque as pessoas não compram educação e tudo. Mas quem não compra educação? É o cara que vai consumir ou o mantenedor dele? Que alguém pode comprar para alguém, né? Então, o shopping a gente pensa assim, então as pessoas, não é todo mundo que viaja, não é todo mundo que tem poder de viajar para um carnaval. Então, a gente precisa falar de carnaval. Mas agora, para quem que eu vou falar de carnaval? Para quem que eu vou falar? O baile da melhor idade no Teresina é um sucesso. Porque eu estou num ambiente controlado, estacionamento, segurança, ar-condicionado, né? E a gente leva os idosos para dentro do shopping. E aí esse idoso leva o filho, a filha, o neto. Então, com foco num cliente, ou seja, eu trouxe o idoso não vários. vai, vamos dizer assim, vamos imaginar, o idoso não vai consumir, vamos dizer assim, diretamente. Diretamente. Mas quem vai deixar, quem vai acompanhar, quem ele chama para estar ali, consome, né? Então, estratégia. É assim que a gente entende, o varejo olha muito nisso, né? Assim, como que é a composição da compra. Quem compra para quem, por que essa pessoa compra para ela ou para o outro, né? Então, preste atenção, você mãe entra numa loja, claro, estou falando de uma loja de departamento, de varejo, o que quer que seja. Você prioriza a sua escolha, mas você foca da tua família. Teu filho quer alguma coisa. Né? Shopping é esse ambiente. A gente vira o olho, para uma pessoa, vira o outro para outra pessoa, para outro tipo de negócio, né? Então, é um ambiente que é muito promissor, né? Mas, enfim, voltando para o 26, é um desafio, vai ser um desafio para todos nós, todos os negócios. Nós teremos muito mais concorrência, né, disputando a atenção do cliente. O cliente está... A gente tem a atenção... Nossa, assim, todo mundo querendo a atenção do outro, né? A gente tem milhões de abas abertas com foco em várias coisas e está todo mundo querendo te captar, né? Então, 26 vai ser isso, com política, com Copa do Mundo. Aí a gente tem as festas juninas, a gente tem o carnaval, a gente tem uma centena de coisas que vai desviar a atenção desse consumidor, né? Vai somatizar. Então, Letícia, o que tu pode dizer para uma pessoa? Cara, entende do teu negócio, defende teu conceito, mas entenda o ano, né? Entenda o ano, como é que você se comporta, o teu negócio se comporta dentro do ano, faz uma curva de crescimento, faz um entendimento do que são os meses do ano para você, mas entende como é que teu negócio pode se comportar dentro desse consumo de 26, né? E não desacelera todas as áreas. Não desacelera. Nem que seja a área de manutenção, por exemplo. Pô, vou aproveitar esse primeiro quarto do ano para fazer manutenção. Porque quando voltar, o negócio tá rodando bem, né? Eu tenho frota de logística. Outubro é uma época de eleição. Como é que eu vou fazer? Está todo mundo viajando para seus interiores, eu não tenho carga para transportar. Cara, foca na manutenção, organiza teus caminhões, tua equipe ali para poder o negócio voltar. Então, a gente tem que estar sempre com
uma parte da empresa acelerada e uma parte da empresa prestando atenção no que vem por aí, né? E tu falou uma coisa agora que me chamou a atenção, que é importante que o empresário ele passe também a observar. Nós vamos ter um ano de política, um ano de Copa, como já foi dito aqui, e nós entendemos que por mais sofrido que o brasileiro está, por vários fatores, sempre quando tem uma situação dessa, vem a esperança. Claro. Então, é um ano mais emocional também, né? É um ano mais motivacional, vamos dizer. Então, dependendo... Aí vale a pena estudar o comportamento do cliente em todas as esferas, em qualquer momento, para criar produto, desenvolver produto, tracionar, mas principalmente entender, peraí, o que o brasileiro está querendo? O que ele está querendo? Roda uma pesquisa, você que tem um negócio, roda uma pesquisa. O que o teu cliente está querendo? Ele está querendo que mudança? Porque aí tu já tem uma previsibilidade. Porque vai que o que ele quer é ganhar a Copa, o teu cliente quer ser campeão, ele gosta disso, então ele vai estar mais motivado, ele vai estar mais feliz, então automaticamente ele vai consumir mais. Ele quer mudar, sei lá, um partido político, ele quer que um permaneça ou que ganhe. Então, prever isso é muito importante, porque é um ano difícil, porém, dependendo do resultado desse ano aí que você falou, Karine, vamos, um exemplo, se fosse pensar aqui estrategicamente, marketing de guerrilha ou gestão, vamos organizar, vamos fazer gestão ali de todos os cursos, de tudo, enxugar o que tem que enxugar. E se o teu cliente tiver o que ele quer, que é a virada de algo, a mudança de algo, ele vai vir com tudo. E aí, você está pronto para isso? Né? Você está pronto com a inovação, você está pronto com a entrega, você está pronto com o que ele quer para viver o melhor? Porque isso foi na pandemia. A pandemia, as pessoas queriam o quê? Eu quero que isso passe, eu quero viver. E aí muitas empresas fecharam. Exatamente. Não estavam prontas para receber. Não estavam prontas para entender isso. Ou né? estavam abertas e fecharam depois, porque passaram pela pandemia, mas fecharam pós-pandemia, porque não se reinventaram, não perceberam como que as pessoas estavam consumindo a partir de então, o que as pessoas estavam querendo, porque eu sempre falo, a mudança de comportamento sempre vem pós uma fase difícil, uma crise, né? A crise, ela muda a forma de pensar, ela muda de fato, ela cria uma nova sinapse, humanamente falando, para que as pessoas se comportem diferente. No empreendedor não tem maré calma, essa é a realidade. Ou a gente é inconformado, ou o negócio... Porque assim, a minha premissa lá fala, galera, tá tudo certo? Aí fala assim, tá tudo certo, chefe, então tá errado. Então tá errado. Então vamos lá, o que tá certo aí para ti? Não, a gente não teve nenhum problema, hoje não voltou nenhum prato. Então, peraí, então vamos lá. Quantos pratos saíram? Ah, não, então saiu pouco prato. Então vamos lá na venda. Galera, vocês estão vendendo prato. Então vem cá, quantos menus vocês venderam? Então, tá tudo certo mesmo? Não tá certo. Tá certo só porque não tá voltando. Então assim, mas porque aí volume... você não tá em conflito. Porque você tem medo do conflito. Exatamente. Por isso que tá certo para você. Mas pro negócio não tá certo, né? Então, se tiver certo, tá errado. Essa é a minha premissa. Não tá certo, tá errado. Tem sempre alguma coisa que a gente possa melhorar. Sempre. Né? Tem aquele lance do McDonald's, né? Não tem nada para fazer, limpa. Tem nada para fazer, limpa. Tem sempre alguma coisa suja. Sim. A gente tem sempre que corrigir alguma coisa. Tem alguma coisa que não foi feito porque tava tudo... Eu lembro quando eu fazia treinamento na empresa e eu tinha as minhas regras de ouro. E eu me lembrei claramente agora de um slide que tinha lá. Quando estiver tudo tranquilo, é hora de organizar. Por quê? Porque na correria, no volume, tu não tem como organizar. Tu tem que executar. Exatamente. Então, tá tudo tranquilo, não é hora de ir para casa. É hora de organizar. Organizar o que não dá para organizar no caos, o que não dá para botar no lugar no caos. Então, sempre tem alguma coisa para fazer. Sempre tem. E não existe maré tranquila. Né? A minha visão... Por isso que eu volto lá atrás, né? Na primeira coisa que eu falei, paciência. Né? Eu acho que é uma virtude que nós todos temos que ter. Não estou falando de se conformar com o que existe. Isso não é paciência, né? Mas paciência é entender um pouco dos processos. Né? Eu sei que isso tá bom, mas eu vou me preparar, vou pensar melhor, vou entender como é que eu vou fazer. Né? Paciência, calma, vai dar certo. Né? A gente precisa... Verdade. Né? Letício, você tem as suas empresas no Piauí, e você gerencia negócios aqui. Qual é a tua visão para o empresário piauiense, para o empreendedor piauiense? O que precisa ser feito? O que está faltando aqui para empresas crescerem mais, para negócios escalarem mais, para negócios se tornarem negócios
com resultado, na tua visão, assim, de verdade. Karine, olha, se eu fosse hoje ser consultor do empresário piauiense ou conselheiro, o meu olhar seria para isso, eu faria isso, eu entregaria isso. Eu acho, Karine, assim, não acredito que a gente vive numa terra de oportunidades, Mas, né? ouça isso. Eu sempre falo que, assim, as pessoas falam, pô, Teresina não tem nada, Teresina não... Tá aí, cara. Tá aí a oportunidade. Né? Não tem, se não tem, vamos criar, né? Então, a gente vive num estado rico de pessoas, a gente vive num estado rico de turismo, a gente está acostumado a esperar, né? Que alguém faça alguma coisa, que talvez o governo... Cara, eu acho que dá para a gente mudar muito a realidade do estado, né? Teresina é uma cidade em extrema ascensão. Todos os dias eu converso com muitos diretores de expansão de marcas nacionais, internacionais. E a turma, recentemente eu entrei em um comitê de uma grande gelateria, né, que está vindo para a cidade. E o CEO dessa gelateria estava no comitê. Eu fui escolhido entre a pessoa que esse diretor se relacionou na cidade, que mais chamou a atenção dele pela visão que ele disse que eu tinha, né? Então ele falou assim, cara, você vai para o comitê, mas eu não quero que você fale do empreendimento. Eu quero que você convença o meu CEO da cidade. Me ajuda nisso? Eu falei, te ajudo, mas tu tem que abrir no meu empreendimento. E aí quando eu entrei no comitê, tava o CEO dessa gelateria. Nossa, quando eu vi o cara, eu falei, pô, que legal. Todos os diretores da marca e tal. E o cara falou assim, por que eu deveria ir para Teresina? Me conta aí. Eu falei, acho que a pergunta pode ser outra. Por que você não deveria vir para Teresina? Se a gente tem crescimento, se a cidade está em pujança de negócio, se você tem a oportunidade, e eu vou te explicar. E aí comecei a falar, cara, Teresina tem as zonas, tem assim, tem assim. Sabe quem são os teus concorrentes na cidade? Esse e esse. Você é maior que eles ou não é? Cara, sou muito maior que eles, então eu preciso te dizer mais alguma coisa, né? Nós estamos entre os 10 shoppings do Brasil, tem outros shoppings na cidade também crescendo muito. O teresinense não tem tanta concorrência de turismo, então a gente vive em shopping, a gente gosta de consumir e tem um fator preponderante na minha visão teresinense, a gente tem muito bom gosto. Eu falei isso agora, hoje, antes você estava aqui, duas convidadas trabalham com estética, eu falei, o Teresina é vaidoso. Muito. O teresinense ele tem muito bom gosto, né? As pessoas gostam de se vestir bem, elas gostam de sair para locais bons, elas gostam de ter... Eu falei para ele assim, ó, vê só, a gente tem uma cidade de 1 milhão de habitantes, imagina que grande parte da população que tem um poder de consumo tem transporte, essas pessoas se locomovem fácil, a gente não tem um trânsito absurdo, né? Tudo é muito fácil. Né? Então, essa pessoa vai sair de casa para ir para a tua loja de forma mais rápida, ela vai consumir bem, né? Porque você é uma grande marca. E o cara falou, pô, cara, eu não tinha pensado nisso. Eu falei, sair para comer em Teresina é turismo. Né? Então, você tem que ser um ponto turístico. Por isso, se prepare, faça uma loja bacana, bonita, diferente, né? Ela falou assim, tá convencido, vou para Teresina, né? Então, tu acabou de confirmar algo no meu coração. Depois, não posso falar agora, mas depois eu vou te dizer. Tu lembra que tu falou isso? Eu tava com um projeto assim, é isso. Pois é. Então, eu sou um apaixonado pelo estado que a gente tem. Claro que a gente tem pontos a melhorar, todos nós temos, todos os locais que a gente vive, tudo sempre vai ter o que melhorar, sempre. O negócio é que a gente olha aquele clichêzão, o copo meio vazio, a gente nunca olha o copo meio cheio. Eu acredito assim, ó, fala-se muito da crítica, gente, a crítica, se ela for com uma visão de crescer, ela é poderosa, entendeu? Então, o copo meio vazio é só para encher o saco. Cara, cala a boca. Mas é tipo assim, vou criticar isso porque nós vamos fazer isso mudar, nós vamos fazer isso acontecer. É surreal. E eu vejo o Piauí como um estado de muita oportunidade. Eu vejo a GoEx a nível nacional. Sim, claro. Eu vejo a GoEx, né? Eu já estou protelando demais a nossa ida para fora, mas eu não vejo a GoEx acabando aqui. Pelo contrário, eu vejo a GoEx sendo cada vez mais potencializada aqui. Mas para você ver, ó, que você tá... Eu não acho que você está protelando para ir para fora. Você está aproveitando que tem mercado onde você está, entendeu?
E assim, é visível, cara, o tamanho que vocês estão se tornando, entregando qualidade. Isso é visível, entendeu? E engraçado que isso é um jogo que o empresário precisa aprender a jogar. Nós estamos no 5º ano da empresa e nós entendemos bem. Eu, como diretora da empresa, eu penso muito, sabe? Eu sou muito matemática e, ao mesmo tempo, eu deixo meu coração pulsar muito. Eu sou muito sentimento. Mas eu falo assim, o meu jogo é para minha empresa chegar nos 10 anos em crescimento, porque eu sei que existe uma estatística que, ao tempo todo, eu tô ali lutando contra a maré, do que é você se posicionar. Porque quem quer inovar, quem quer construir marca, tem que investir. Sim. E aí tu tem que abrir mão do lucro, tu tem que abrir mão de uma série de coisas para você conquistar. E depois você vai para o outro jogo, que é se manter e continuar inovando, mas focar no lucro agora, focar em ter resultado. E eu vejo isso aqui, eu vejo tanta oportunidade no nosso estado, eu vejo pessoas tão inteligentes, mas eu vejo uma mentalidade de extrema escassez, de extrema limitação, e que, ao mesmo tempo, é uma grande oportunidade, né? Porque se evoluir 10%, nós vamos ter 100% de crescimento com relação ao que tem hoje. Sim. Se mudar 20%, nós vamos ter 200% com relação ao que se tem hoje. Então, eu acredito que é um estado de muito crescimento. E, para finalizar, nós falamos de forma muito, vamos dizer assim, mais generalista. E eu quero te perguntar, assim, Letícia, ajuda quem está te ouvindo, ajuda o empresário, o empreendedor que está aqui, com 3 pontos que você acredita. Eu te acompanho, eu sei que recentemente você esteve em viagem, sempre vendo à frente. E nós sabemos que o Piauí tem, vamos dizer assim, 90% das pessoas estão fazendo mais do mesmo. Sim. Estão esperando as coisas acontecer. Eu acredito que eu estou sendo muito generosa em falar que 10% estão pensando. Eu hoje pago um mastermind para estar nele, que só são de empresas bilionárias e são empresas que são legados, né? Então, são pessoas que, se você for olhar o Instagram do dono, talvez você não encontre. Mas a marca é consolidada, porque eu quero entender como que uma empresa fica 30, 40, 50 anos no mercado no Brasil. Então, são poucas pessoas que fazem isso, de querer entender. E eu gosto de fazer isso para que eu ensine, para que eu tenha know-how de chegar para o empresário. Hoje nós temos na nossa carteira de cliente o fabricante, nós temos a área da saúde, nós temos educação, nós temos gastronomia, nós temos varejo, nós temos serviços de várias coisas. Então, eu vou em busca disso porque eu quero poder ajudar a pessoa a pensar na frente, a que ela cresça, não porque ela está reagindo ao mercado, mas porque ela está inovando. E eu queria que você nos ajudasse também com o teu ponto de vista, porque eu sei que você é essa pessoa que busca conhecimento. O que o empresário, o empreendedor de hoje precisa fazer para que ele se destaque, para que ele cresça, para que ele avance aí nesse período de 2026, Copa, campanha política, ressaca de 2025, taxação, tudo enquanto que está acontecendo aí. Assim, Carinha, eu vejo que um dos principais virtudes do ser humano é, primeiro, ter senso crítico, né? A gente começar a entender onde nós estamos e o que a gente precisa mudar. Muito das vezes que eu vou em algumas empresas, não como consultor, porque eu não me coloquei no mercado dessa forma, mas conheço muitas empresas e faço um trabalho ali parecido com isso. E o problema é o empreendedor, é o empresário que é o problema. Por quê? Porque esse cara parou no tempo, entendeu? Então, acho que uma das primeiras coisas, assim, cara, vem na GoEx e vai estudar. Pronto. Primeira coisa. Se prepara, investe em você, senta para aprender, né? Rolar Instagram não vai rolar, não é isso. Te ajuda? Ajuda. É uma plataforma legal, desde que usada bem, né? Mas eu vou trazer muito para minha realidade. Assim, eu busquei estudar para entender o comportamento das coisas, né? Letícia, mas tu tá falando que tem 4 meses para acabar o ano 2026, cara. Tu tem quantos cursos aí que dá para fazer amanhã? Um final de semana. Né? Recente eu vi que você fez um evento lá no Bosque relacionado ao Setembro Amarelo e eu fiquei um pedacinho ali ouvindo. Vocês falaram de tanta coisa, né? Não foi só aquele tema, vocês falaram de um monte de coisa. Então, tem coisa acontecendo gratuita, por exemplo. Demais. Que você não precisa... Se pagar. Você não tem como, procura, entendeu? Eu acho que, assim, investir em você é a primeira coisa. Porque a empresa ela é o reflexo do dono, não tem como ser diferente.
né? Tu deixa a tua empresa na mão de alguém que não é a pessoa que criou o negócio, ou não foi treinada para isso, ou não foi capaz, ela vai mudar a visão. A empresa vai ser outra coisa. Vai se perder. Né? Segundo ponto é formação de repertório. Eu acho que é uma das principais frentes de mudança de qualquer situação que o empreendedor passa. É se oportunizar, agregar repertório. Tudo, qualquer possibilidade que eu tenho de qualquer tema, eu tô dentro. Porque em algum momento aquilo ali vai me lembrar e eu vou precisar daquilo ali. Então, eu acho que ter repertório, Karine, é uma obrigação do empreendedor. A gente está ali bitoladinho, sei lá, eu vendo bombom. Um exemplo aqui. Eu só preciso saber vender bombom. Não, cara. Você precisa saber de embalagem. Você precisa saber de pessoas. Você precisa saber o que a outra marca está fazendo. Você precisa consumir. Eu vou em todos os restaurantes da cidade. Eu sento em todas as mesas. Os garçons todos me conhecem. Aí esse cara é o cara do iOS, esse cara é o cara... Mas eu tô lá. Eu preciso criar... Por que a comida desse cara é boa? Porque eu tô lá me oportunizando. Então, cria repertório. Eu acho que é uma das formas mais valiosas que a gente tem de tocar um negócio e fazer ele crescer. Eu não vejo outra forma. Primeiro, educação. É a base. Assim. Não tem como você sair do buraco assim, de um negócio, de uma crise grande, ou se preparar. Como é que você vai ensinar se você não sabe? Entendeu? É empírico. Eu nasci assim. Não, você não é isso. Não funciona assim, entendeu? Para escalar o negócio, para crescer o negócio, só vai com a educação. E às vezes o problema é o empreendedor, que está ali com a mente fechada, com a cabeça diferente, não quer investir nele mesmo, retendo, né? E, segundo ponto, criar repertório. Poxa, eu vou para aula de culinária, eu vou pintar quadro, eu vou pintar Bob Good, o que tem a ver com o meu negócio? Tem a ver, cara. Sempre tem a ver. Criação de repertório, viajar, ler, entender, né? Tem sempre, uma situação que vai te agregar, né? E terceiro ponto, assim, comunicação. Não no sentido da essência de marketing, né? Eu parto muito do princípio do sentar à mesa. Eu acho que em todos os momentos de adversidades de uma empresa ou de nós mesmos, seres humanos, CPF, é porque a gente não tem coragem de fazer o que tem que ser feito. Né? É porque a gente não tem coragem de ter conversas difíceis. É porque a gente não tem coragem de chegar para o colaborador, ou para o liderado, ou para o sócio e senta aqui, cara. Bora conversar como é que a gente vai fazer esse negócio funcionar. O que você tem que fazer, qual é a tua responsabilidade, por que a minha responsabilidade é essa. Né? Então, a comunicação na essência, a gente acha que falar é se comunicar, pelo contrário. Né? Ser entendido é muito mais importante do que falar. Às vezes eu não preciso nem falar. Se eu olhar para você e você me entender, já deu certo. Né? Então, assim, de contribuição, eu vou, sei lá, listar 3 coisas que eu acho que não precisa investir tanto. Né? É comportamento. É comportamento, é muito mais sobre entender esse processo, porque às vezes dentro de casa a gente não se comunica e aí gera um conflito, gera uma situação que vai te fazer no trabalho não ser bem sucedido, que vai te fazer com que a tua empresa e teu colaborador não entendam o que você quer fazer, porque é óbvio que tinha que ser feito isso, não existe nada óbvio, o óbvio tem que ser explicado e entendido. Porque se ele for só explicar, de nada serve. Perguntar, né? Você entendeu? Não, pois desenha. Tem desenho. Finalizando aqui a nossa conversa, o que você entendeu que eu falei para você? Como é que a gente... pergunta de ouro. Né? Então, eu acho que vindo aí a gente está dentro de uma crise, né? A gente está se avizinhando ainda mais de um epicentro, né? Se a gente possa chamar assim. Mas eu vejo que a gente precisa estudar, a gente precisa criar repertório, se oportunizar, sair da zona de conforto, que parece também clichêzinho, mas é verdade, né? E ter coragem de ter conversas que são essenciais. Porque, às vezes, a solução do problema está bem aqui dentro da sala. É aquela história, o cara contratou
uma super consultoria porque a pasta de dente ia pro negócio e não ia o tubo dentro. Esqueceu de sentar com o colaborador e o cara falou assim, chefe, bota só um ventilador aqui. Na hora que a pasta passar vazia, ele vai embora. Então tá dentro de casa. Dentro de casa. Né? Você falou uma coisa muito interessante. Você contrata uma consultoria ou você contrata uma tecnologia e você não faz isso você faz isso sem conversar com quem está ali todos os dias lidando com o teu cliente, lidando com a tua gestão, lidando com todas as situações, com todas as ferramentas do dia a dia, né? Ou, mais uma vez, ouvir pessoas. É igual o teu cliente, o meu cliente. Eu quero inovar e não escutei meu cliente. Quantas pessoas falaram assim, mas eu fui inovar e foi quando eu quebrei a empresa. Inovação não presta. Inovação presta. Talvez você fez isso precoce. Por não ter ouvido, por não saber, né? E isso acontece muito bem. Quando os bancos digitais vieram, eles tinham um público definido. Então, não é que o digital não ia funcionar. O digital não ia funcionar para algum grupo durante algum tempo. Mas hoje todo mundo está sobre o digital, né? Você falou, eu te acompanho lá, eu vejo semanalmente vocês fazem reuniões. Cara, rotina não abro mão. Não abro mão, entendeu? Porque... Tem algum problema acontecendo? Não, tá tudo certo, chefe. Não tá tudo certo. Você vai ter que me dizer o que tá errado. Vambora, senta aqui comigo, me conta o que tá errado. Então, eu acho que eu vejo vocês na segunda-feira, fazem um momento da empresa, né? Pô, valor total, é aquilo ali o negócio, né? A rotina é inegociável, tem que rolar. Você tem que conversar com sua turma, com tua empresa, com teu sócio. Se teu sócio é teu esposo, é tua esposa... Aí é que você tem que conversar. Aí tem que conversar. Né? Então, busca, acho que as empresas que podem ajudar. A gente quer ser super-herói o tempo todo, né? Então, tem uma GoEx, tem outras empresas, busca esse ecossistema que está vivenciando o negócio o tempo todo. Vai te colocar com uma pessoa que passou pelaquela tua dor, vai te conectar rápido, né? Então, acho que tá aí a solução. Você está assistindo o podcast aqui e está vendo a solução acontecer. Só precisa ir lá e falar assim, com quem é que eu falo? Né? Acho que é a forma que a gente tem para avançar o negócio aí. Maravilha. Papo está ótimo. Eu acredito que tem muitas coisas que você pode contribuir, por isso que eu gosto muito de te convidar. Você já participou e eu vou encerrar aqui, tem um convite ali em particular para outra coisa. Porque eu admiro muito o teu mindset, a tua forma de pensar. Eu vi recentemente uma frase que me fez pensar mais ainda. A gente fala muito sobre pensar fora da caixa. E o dono da Docile falou assim, não é pensar fora da caixa, nós aprendemos a construir uma caixa. Isso mesmo. Então, nós temos que aprender a construir caixas. Eu vejo que vocês fazem isso, vocês constroem caixas. Enquanto tem gente só pensando fora da caixa, é construir algo novo. Mas isso é legal. É isso. Letícia, muito obrigada. Foi um prazer imenso ter você aqui. Eu espero que isso aqui foi um papo bem técnico, bem profundo. Você que está nos assistindo tem que ver, rever, refletir sobre o que nós estamos falando sobre 2026, sobre o que é inovação. Não existe inovação sem conhecer cliente, sem conhecer o comportamento do cliente, sem estudar as necessidades do teu cliente. O Piauí é um local de muitas oportunidades, falamos sobre isso. Falamos como se começa um negócio com base familiar, com estrutura familiar, com princípios e valores. Aprender a valorizar. Você falou, eu fiz enfermagem e vim para o lado empresarial. O que tem a ver enfermagem? Tudo porque você soube olhar para o que a enfermagem poderia agregar. Então, nada se perde, né? Quando você tem uma mente fora da curva, nada se perde. Não, tudo vira... É igual um mosaico, né? Tudo se torna um quadro maravilhoso. Então, para encerrar, deixa aqui uma mensagem para o piauiense, para o brasileiro, para o nordestino, porque, graças a Deus, nossos canais estão crescendo, né? A nível nacional. Bom, eu te agradeço, assim, já te disse várias vezes, estou sempre à disposição, sempre que tudo que eu acredito, eu estou à disposição. Né? Falo isso para todas as empresas ou negócios ou pessoas que me acessam e falo, tudo que eu acredito, eu estou à disposição. Assim, eu não sou muito de ter as frases ali de mensagem, porque eu acho que um bom papo é a melhor forma possível, né? Então me encontra no UOL, no Type, que a gente senta. São lugares ótimos. Toma um café, toma uma águazinha lá, conversa. Mas assim, o que eu acho que eu sinto muito aqui, principalmente para nossa realidade, Karine, é que as pessoas
não querem olhar diferente, né? Assim, elas vivenciam o que o outro vivencia por ela, né? Então, eu vou para ali porque fulano foi. Ctrl-C, Ctrl-V, né? Então, assim, cara, seja diferente, né? Busca aí o diferente. Dói. Se você escolheu empreender, meu amigo, pague o preço, paciência, entendeu? Vamos embora, né? Eu acho que é a única forma que a gente tem de deixar de frescura, né? De ficar, não dá certo, vamos fazer o negócio funcionar agora, muda, né? Você tem que mudar a cabeça, tem que buscar evoluir, porque não tem botão que aperte e fala assim, mudou tudo, né? A Karine hoje está diferente da Karine de 10 anos atrás. Claro, ela plantou e ralou muito para chegar onde ela está, né? Mas você está vendo hoje e o lá atrás, né? Então, eu acho que trabalho é a forma que você consegue fazer com que o negócio mude. Eu acredito nisso. Por isso que minha diversão é essa, né? Então, fica aí várias lições. Acho que tu fez um excelente resumo. Nem tinha me tocado tantas coisas que a gente falou. Interessante. Estou à disposição, sempre à disposição da GoEx, de você, da turma. Obrigada. Do teu timaço aí. Sou fã dessa galera. Vi o negócio construindo e sei como é bacana. E tô vendo... Uma coisa que me chama a atenção é você descentralizando a turma, botando a turma para falar, fazer, né? Hoje eu sentei nessa mesa e falei, gente, vou fazer um podcast para vocês. Eu vou estar gravando o meu e a GoEx vai estar lá na outra sala gravando um também, porque nós precisamos ter mais pessoas servindo, né? Demais. Contribuindo. E gente boa, então. E gente boa demais, né? Então, tô com você, conte comigo aí, a GoEx, todo mundo que tá assistindo, foi um prazer. Gosto de falar, divago muito, porque eu me empolgo em falar disso, sabe? Eu acho que falar de presente e de futuro é muito importante para a gente mudar a realidade do ambiente que a gente vive, né? Assim, a gente está acostumado a olhar e falar assim, não dá sim, vamos embora, dá que dá certo. Tem um jeito, né? Tem sim. Gente, você que assistiu, que não segue o nosso canal ainda, que chegou aqui porque alguém te convidou para participar, clica aqui, segue, compartilha e deixa uma mensagem. Deixa uma mensagem para mim, para o Letício, do que foi para você esse episódio, do que significou, quais são as tuas dúvidas. Karine, eu sou empreendedor, tô morrendo de medo em 2026. Fala aí quais são os teus medos, que se eu não souber responder, eu mando um direct pro Letício, ele responde e eu te respondo. Vamos juntos, vamos construir um Piauí diferente. Só para encerrar, eu senti no meu coração. Domingo eu estava na igreja e o pastor falou algo muito forte. Tem muita gente falando do Piauí e pouca gente construindo o Piauí. E eu acredito muito nisso, que nós temos a missão de construir. O Piauí sou eu e você. Somos nós. Então, quem se levanta para mudar a realidade do nosso Piauí, de fato está fazendo alguma coisa. Se vai fazer sentido lá na frente, pouco importa, mas levanta e faz. Nós estamos em um mês, que é setembro, que nós sabemos que tem uma estatística negativa sobre o nosso estado, mas quantas empresas se levantaram para cuidar disso? Quantas empresas estão cuidando das suas equipes internamente? Quantas pessoas estão, de fato, preocupadas com quantas pessoas estão perdendo a sua vida simplesmente porque as pessoas desistem? Né? Desistem de relacionamentos, desistem de sonhar, desistem de acreditar. Então, eu acredito que você compartilha disso, dessa visão de acreditar, de inovar. Você é jovem, eu também. E nós queremos construir um Piauí que seja lembrado nas estatísticas por um estado empreendedor, um estado rico, próspero e abundante. Obrigada e até breve. Eu tenho um outro convite já, viu? Dos bastidores. Tchau, gente. Até o próximo episódio.